Olá pessoal, bem-vindos aqui ao vídeo exclusivo, pelo menos por enquanto, não é? É o vídeo exclusivo da Rafus Press para os apoiadores do Demiurgos Sombrios, em que eu vou explicar um pouco como é o funcionamento dessa campanha e dos conceitos que a gente utilizou, né? Então, foi uma campanha vitoriosa, agradeço inclusive a todos que puderam, né, realmente colaborar. E o conceito era arriscado, são duas coletâneas, né, a respeito de duas figuras históricas, elas existiram, né, uma ali no final da Idade Média, né, depois do ano 1000, 1100, 1200, e a outra no século XIX. Mas ambas tinham algumas confluências, né, tanto Hassan e Saba quanto o Sergei Nechayev, né? A grande confluência dos dois era uma crença política, de uma mudança política da sociedade baseada na violência orquestrada por um grupo aristocrático, digamos assim, um grupo de indivíduos fanáticos, evidentemente, mas que tinham uma tal disciplina interna que eles eram capazes de tudo. Não é? Eles não temiam a morte, não temiam a tortura, não temiam nada, né? Eles estavam prontos para tudo, para todo tipo de crime, de homicídio, etc. Né? Nesse ponto, os dois concordavam. Né? Basicamente, a ideia, o nihilista que o Nechayev ajudou a forjar era muito parecido com o membro da Ordem dos Assassinos. Né? Pois bem, tendo em vista essa ideia, é necessário digamos assim, apresentar a noção de onde eu tirei os materiais originais e de onde veio a ideia da tradução do próprio Nechayev, né? Que é um documento incrível, vai ter uma introdução a respeito do texto do Nechayev, né? Ele foi escrito em código, né? A versão original se perdeu ao longo do tempo, assim, né? Você tem outras reproduções e tal. E essa ideia, ela surgiu um pouco antes deste livro aqui, Contos de Assombra, edição original. Essa aqui é aquela edição econômica da Carambaia, mas edição original, né? Que eu chamei a tradutora Paula Costa Vaz de Almeida. Ela traduz, por exemplo, o Turguenief, né? Ela traduz os autores russos dessa coletânea. Então eu conversei com ela, porque ela tinha um projeto. Era um projeto editorial, não chegava a ser uma editora, né? Era um projeto editorial e era lançar livros curtos em forma de cartas. Muitas vezes que tinha até uma ideia de carta, né? Eu me lembro que o primeiro tinha sido um da Marina Tsvetaeva, né? Aquela autora também herética, também excluída, russa, né? E ela, excluída pela Revolução, né? Tinha um conflito ali com a Revolução Russa, ela logo se exilou e teve uma vida terrível, perdeu o filho, né? E a Paula traduziu esse material. Eu achei a proposta sensacional, eu não consegui encontrar. Coisa que acontece, né? Na minha biblioteca zoada, né? Toda confusa. Não consegui encontrar esse livro, mas era um livro muito interessante, né? Um material editorial interessante. Era uma proposta semelhante à da Rafus, só que feita muito antes, né? E ela acabou que eu entrei em contato e nessa época eu estava começando a Rafus Press, os primeiros, digamos assim, ideias da Rafus Press, ainda estava tudo muito incipiente, por influência da Monta Braxas, especialmente, né? Foi uma editora que teve um impacto tremendo na minha visão editorial, na visão de mundo em geral. E eu conversei com ela, com a Paula Vaz, para fazer a tradução do Catecismo do Nechayev, que seria publicada numa edição mais ou menos uma edição avulsa, né, junto com um texto meu que era justamente o Extinção, né, o Extinction in Book, que eu traduzi só como Extinção, que é o Inário da Extinção, né, que é o meu primeiro conto publicado lá na Romênia, foi o meu primeiro conto mais sério, assim. E essa era a ideia, esse era o projeto. Ela ia traduzir e eu ia incluir o Extinction in Book. Seria uma obra com essas duas
digamos, abordagens de uma ideia de revolução cósmica, uma revolução ilimitada. Né? Embora a ideia fosse boa, com o tempo eu fiquei pensando nisso, já na época, né? A questão é que o Inário da Extinção, Extinction in Book, ele é sobre o Blanqui, que era uma pessoa, de certa forma, diferente do Nechayev, com uma certa diferença, assim. Né? O Blanqui não tinha essa coisa quase, né, essa disciplina férrea, essa coisa de você moldar suicidas. Não, o Blanqui não tinha nada disso. Né? Então, era até um pouco injusto com o próprio Blanqui, não é, você unir com um revolucionário que tinha uma visão muito diferente da dele e que teve consequências também muito drásticas e muito diferentes. Então, com o tempo, esse projeto perdeu um pouco a força. Eu também perdi. Depois eu entrei em contato com ela para participar dessa coletânea, na qual ela traduziu justamente, além do Turguinhas, né, o cachorro, ela traduziu o... Cadê? O Andreyev, né, o Leonid Andriy-Apaz, que é também magistral esse conto. É um pouco como o cachorro, né, do Turguinhas, são contos que não tem um final muito claro, né, uma ambiguidade absoluta. E depois eu perdi contato com ela, porque eu não traduzi mais nada do russo, né, me concentrei no material inicial da Rafos e só lembrei desse projeto nos últimos 2 anos para cá. Como eu não tinha mais o contato da Paula, já não existia mais a iniciativa editorial dela, desapareceu rapidinho, né? Eu vou ver se eu consigo achar esse material para colocar pelo menos a foto. Ele não vai estar no vídeo aqui, mas vai estar na foto de divulgação desse vídeo quando ele sair para todos. E vai estar também anexada a mensagem com o link para os apoiadores, né? A foto desse material da Paula, que a Paula traduziu. E eu descobri através da Neide Yalagués, né, a editora da Quinorus, editora super amiga aqui da Rafos, né, editora muito próxima da Rafos Press, em certo sentido. Foi quando eu também resolvi trazer alguns russos, né, bancar a tradução, que é mais cara, mas trazer, né, esse material para os nossos leitores, algum material que é menos conhecido, né. Ela me falou que a Paula tinha falecido. E isso, sabe, me assustou muito, porque eu achei que não, né? Que imagina, foram menos de 10 anos, né? Foi em 2017, mais ou menos, esse livro aqui, né? E não, ela tinha falecido, então deixou bastante triste a notícia, mas foi bom, né? A própria Neide me forneceu outros contatos de tradutora e deu para traduzir o catecismo para o leitor brasileiro, né? Um leitor aí que participou da nossa campanha. Vai ter a primeira tradução do russo, eu desconheço até em Portugal ter do russo, acho que é tudo do francês, desse material do Nechayev, né? E o Hassan Saba, ele entrou pelo simples fato de ter percebido, né? É um ideal de pureza, os dois tinham, pureza revolucionária. E a proximidade dos dois, óbvio, tornou tudo muito mais fácil, né? A campanha ter que ter esses dois indivíduos. E as homenagens ao Hassan Saba tem várias, né? Tem já um livro quase pronto da Rafos em inglês, com autores homenageando, não homenageando, acho que não é o termo certo, mas autores se baseando, né, nesse mito gigantesco da Hassan Saba, que inclui a Lamute, que inclui a Ordem dos Assassinos, que inclui o jardim do paraíso falso, né, construído para enganar os membros da Ordem. Todos esses aspectos são sensacionais e eles, ou pelo menos são muito instigantes, né? E eles estão presentes na homenagem como eu disse, não é bem o caso, mas nessa ficção meio que feita a partir do mito Hassan Saba, né? O mito Nechayev não é tão, né, digamos assim, amplo, ele tem bastante presença, e aí vai ser a obra do Jonathan Wood, que foi publicada primeiro numa coletânea da Monte Abraxas, na época Ex-Occident Press, né, em homenagem ao Bulgakov, né, ao autor russo do Mestre Margarida, e depois publicada num volume que eu já analisei, né, eu vou deixar o link também para o pessoal tanto da campanha quanto que não é da campanha. Eu já analisei esse livro, que chama O Doce Caos, né?
que vem pela noite. E é um material sensacional, uma narrativa incrível, né? Então, acho que está perfeito para os nossos leitores. Resta falar um pouco do aspecto teórico. Essa foi a origem, né, digamos assim, do processo. O aspecto teórico, assim, a Rafus Press e eu, né, como editor e como pesquisador, eu tenho pouco interesse em catalogação, né? Sei que é um aspecto importante, é um aspecto muito, digamos assim, explorado no Brasil hoje, a definição, né, a catalogação ou a definição do aspecto, né, do que é essa obra, ela é isso, ela é aquilo, não é? Meu interesse é escasso nisso, eu prefiro tentar compreender os mecanismos que vão construindo aquilo, né? E no caso da narrativa são sempre mecanismos relacionados ao mito, não é? Ao surgimento de uma mitologia, de uma maneira de compreender um mundo muito peculiar, não é? Então um mundo que tem alguém como Hassan Saba é um mundo muito peculiar. É aquele mundo daquelas declarações famosas dele e dos livros dele, místicos, né? E ocultistas. Sobreviveram muito poucos, porque os tártaros destruíram a biblioteca de Alamut, né? Destruíram toda a fortaleza, não existe mais nada. Não sei se os iranianos agora usam como base para míssil atômico, né? Mas enfim, em teoria não existe nada ali. Aquele tipo de filosofia, ela é mais ou menos configura um novo mundo, um universo muito próprio. E aí, para analisar isso, você tem que analisar, como eu falei, uma espécie de mitologia contemporânea. Na minha opinião, quem melhor se aproximou desses conceitos, que é uma forma que eu me aproximo, né? Eu sigo esses passos, foi o Batelli. Os grupos do Batelli. Esse aqui é um dos melhores livros que eu li nos últimos, sei lá, na vida, mas com certeza é o melhor livro que eu li nos últimos 20 anos. Ele foi fundamental, não é? O Sacred Conspiracy. Eu tenho a versão francesa também, que é só da organizadora aqui, que aparece só dentro, né? A Marina Galetti, né? Porque eles mais ou menos tentam analisar o fascismo de um ponto de vista quase de mitologia comparada, quase teoria da religião, né? É um ponto de vista muito peculiar e é um ponto de vista que eu uso para análise narrativa, né? Como é que você configura o mundo daquela narrativa, como é que aquele mundo se torna funcional. E às vezes, digamos assim, esses aspectos se comunicam ou se confundem com aspectos da realidade factual, né? Como é o caso do Hassan Saba, como é o caso do Nechayev e de tantos outros, né? Inclusive isso me permitiu, né, a compreensão do que faz a diferença entre um demiurgo obscuro ou sombrio e de um epígono sombrio, né? O Mussolini seria um epígono, né? O demiurgo seria o Gabriel D'Annunzio ou o Marinetti, por exemplo, né? Então é isso. Esse foi essa base, né? Então a base filosófica, inclusive, de outros conceitos, a ideia de horror estético, não é? Elas são ideias que provêm de uma noção quase que etnográfica, antropológica e também semiótica, evidentemente, do sentido literário, não é? Então me interessa muito pouco a catalogação, né? É fantástico, é terror, não importa. O que importa é o sentido que aquilo tem, o impacto que aquilo tem, como que aquela narrativa vai moldando o universo, tanto do leitor quanto, enfim, o próprio universo editorial no que ela se insere, né? Tem N livros que têm um impacto, inclusive, no próprio universo digamos assim, do pensamento do livro, de como se você comunica o livro, ou como você divulga, ou como você estrutura, né? E é isso que me interessa mais. Enfim, é daí que vem a base para uma boa parte das, né, é deste solo aqui que vem uma base para a boa parte, né, vem a base, né, para a boa parte das campanhas da Rafus Press. Então é isso, pessoal.
Espero que tenha sido útil esse vídeo, explicando a origem das coisas. Mas, enfim, agradeço de novo o apoio de todos nessa campanha difícil, dura, mas que deu tudo certo, né? Dos Demiurgos Sombrios. E vamos tocando para as outras, novos conceitos, novas ideias, com novas formas de tentar abarcar esse mundo muito complexo, muito singular e muito, ao mesmo tempo, terrível e fascinante, e sublime às vezes, né? Que é o mundo da literatura de um modo geral e da literatura fantástica em particular. Vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima.